Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui mais uma vez para anunciar acerca de Jesus Cristo, da vinda do Filho de Deus. Ele falou: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É uma palavra que você pode se livrar da sentença. Você pode ter uma mudança. Você pode mudar de vida nesta tarde, por uma palavra que você escutar. Mas eu quero te falar acerca da salvação. A salvação é algo precioso de Deus para a humanidade, e ela se adquire. A salvação é adquirida pela fé, pelo arrependimento, através do plano de Deus em Cristo Jesus. E a salvação é para todo aquele que crê em Jesus Cristo, porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, neste mundo, o homem está sujeito a perecer. Neste mundo, o homem está sujeito a cair e não se levantar. Mas Deus está a falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo falou no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, e no versículo número 9: examinai as Escrituras, porque vos vem ter nela a vida eterna, e são delas que de mim testifica, disse Jesus. Então as Escrituras falam acerca de Jesus Cristo. As Escrituras estão falando acerca do plano de Deus para salvar a humanidade. Quando a humanidade pensa que está sendo esperta, ela está envelhecendo, e da velhice não se escapa. Da velhice o homem não pode realizar outros planos a não ser se encaixar nos planos de Deus para a salvação, porque o homem envelhece, e quando o homem envelhece, o tempo se passou, ele envelheceu, e agora chegou pela velhice os dias difíceis, quando não chega no decorrer da vida do homem na terra. Mas a palavra está orientando: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que vem até Jesus, ele recebe uma oportunidade, e dali em diante ele tem que ter uma vida nova. Revela o Espírito Santo ao apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, e no versículo 15 em diante, o qual está escrito: e que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: nele habitarei, e nele estarei, e com ele estarei para todo sempre. Ele me será chamado como um Deus, e eu lhe serei chamado como povo. Pelo que sai do meio dos ímpios, aparta-vos dele, diz o Senhor, e não toque nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos Exércitos. Uma revelação de Deus através do Espírito Santo ao apóstolo Paulo, a segunda carta aos Coríntios, chamando o ímpio pecador para mudar
jornada de vida e caminhar com o Senhor, caminhar na luz, porque disse Jesus que é a luz do mundo, e aquele que olha para Jesus, ele não tropeça porque está caminhando na luz. Então o homem teria que agora se arrepender, o homem teria que dali em diante caminhar numa direção diferente, abraçar-se com Jesus, andar com Deus, ser consolado pelo Espírito Santo, ser testificado pelo Espírito Santo acerca de Deus, ser orientado pela palavra que é Jesus Cristo e ser cuidado pelos anjos. Aí nasceria um novo homem, uma nova mulher, se batizaria com o Espírito Santo e viria o gozo eterno sobre esta vida. De maneira alguma o homem pode caminhar com Deus fazendo amizade com o mundo. De maneira alguma o homem pode dizer que é filho de Deus na cachaça como um beberrão. De maneira alguma o homem pode dizer que tem Jesus e caminha com Jesus no usuário das drogas. De maneira alguma o homem poderia dizer que tem Jesus e ama o seu irmão na mentira. De maneira alguma o homem poderia dizer que dali em diante ele tem o amor de Deus na sua vida e viveria na prostituição. Aqui está falando o apóstolo Paulo aos Coríntios que ele teria agora que mudar o seu aspecto de vida, teria que olhar para Jesus unicamente como autor e o consumador da fé, e deixar a avareza, e deixar a amizade com o mundo. Dali em diante ele teria que fazer uma mudança, porque Jesus Cristo é a esperança da salvação. E aquele que olha para a salvação em Cristo Jesus, ele não está abraçado com as soberbas, não está abraçado com a avareza, ele não estaria abraçado com a prostituição, nem com as práticas mundanas que levam ele ao desperdício, leva ele a negligenciar as coisas de Deus. Então é necessário agora, dali em diante, o homem que tem Jesus andar na luz, olhar para a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus e começar a caminhar com Cristo. Disse Jesus que ele é a luz do mundo, e quem anda na luz não tropeça, porque Jesus Cristo, ele é a salvação da humanidade. Deus está chamando você, para você, aleluia, ter uma mudança. Deus está chamando você para nascer de novo, porque a palavra de Deus está falando. As palavras de Deus são luz, as palavras de Deus são solução. A palavra está falando que você pode sim ter esta mudança, porque aqui está orientando a palavra do Senhor. Que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? Que consenso tem Jesus Cristo com as trevas? Nenhum. Que consenso tem o pecado do homem na terra com a santidade de Deus? Nenhum. Então ele tem que ter mudança para absorver de Deus o renovo, o novo caminho. Para o homem hoje, ele olha para muitas coisas, mas se esquecendo de Deus, se esquecendo que para ele ter a salvação é preciso se arrepender, é preciso dizer para Jesus: eis-me aqui e perdoa os meus pecados, porque Jesus Cristo perdoa pecado na terra. Jesus Cristo, ele está voltando, o dia do Senhor, o plano de Deus em Cristo, aquele grande dia que foi profetizado pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, que Jesus virá nas nuvens com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo Jesus do lado da cruz, a esse grande dia do arrebatamento, se levantarão primeiro,
Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados e iremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Está chegando este grande dia do Senhor. Vai sumir muita gente da terra. Deus vai arrebatar o seu povo, a sua igreja santa. Deus vai chamar os seus eleitos, os seus escolhidos. Deus vai chamar aquele que se aparta do pecado. Deus vai chamar aquele que Deus os separou para a eternidade. Você tem direito, em nome de Jesus, você tem direito a morar no reino de Deus quando você se arrepender, quando você pegar este caminho que é Jesus, porque Ele falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então só há um caminho para o homem herdar a vida eterna, e este caminho é Jesus. E o caminho de Jesus não é o mesmo caminho do homem na terra. Disse o conselho do profeta Isaías para a humanidade, que os caminhos do Senhor não são nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são nossos pensamentos. É necessário o homem fazer uma mudança para ter direito a morar no reino dos céus. Não espere a velhice chegar, porque disse o sábio Salomão: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha o dia difíceis, e dirás: não tenho mais prazer nas coisas acerca de Deus. Deus está te orientando nesta tarde. Deus está te avisando nesta tarde. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Arrependa-se enquanto é tempo. Arrependa, homem e mulher de Deus, que Jesus Cristo está voltando para salvar o arrependido. Jesus Cristo está voltando para salvar aquele que confessa Cristo como o Senhor, como o Messias, como o Yeshua HaMashiach, como o Senhor da igreja, como o Salvador da humanidade. Arrependa-se enquanto é tempo. A mensagem que o Espírito Santo está falando ao teu coração é que você não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A oportunidade é para você, porque disse Jesus que a oportunidade é todo aquele que crê, é todo aquele que deu ouvido a esta palavra. Ele falou: vinde a mim todos que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e terai descanso para as vossas almas. Jesus está voltando para salvar. Salve-se quem puder. Você decide, em nome de Jesus, o que vai fazer com a sua alma nos dias que se chama hoje. Arrependa. Você decide o que vai fazer com a sua alma. Não deixe a sua alma perecer. O inferno não foi feito para o ser humano. O inferno não foi feito para você, homem e mulher de Deus. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos, que desobedeceu a Deus. Mas você, praticando as coisas que são malignas e perversas, você pode parar lá no inferno. Não queira ir para lá. Já imaginou que alguém te amarrar e deixar você sem se mover? Um dia, 2, 3, 7 dias, 7.000 anos, e toda a eternidade parada no lugar, sem se mover. O inferno é lugar de tortura. Não queira você ir para lá, porque disse Jesus que Ele não tem prazer na morte do ímpio. E você foi feito criatura de Deus conforme a semelhança do Senhor. E você pode ter mudança e se tornar filho de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Deus chama Adão, Adão foi sentenciado. Deus chamou Adão
Adão, onde tu estás? Tu estás escondido, Adão. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado faz separação. Por isso é necessário o homem se arrepender dos seus pecados para que venha ter comunhão com Deus. Adão, ele não se arrependeu, colocou a culpa do seu pecado, as suas transgressões. Adão colocou a culpa do seu pecado em Deus. Falou assim: foi a mulher que tu me deste, ela me induziu e eu comi. Essa não era a expressão que Deus queria ver de Adão. Deus queria ver uma expressão de Adão de arrependimento. Deus queria ver uma expressão de Adão de responsabilidade pelo seu pecado. Seja responsável pelo seu pecado. Leve o seu pecado diante de Cristo e se arrependa para você ter direito a morar no reino de Deus. Porque para lá só vai os arrependidos, só vai aquele que confessa o seu pecado em Cristo Jesus. Aleluia, e louvado seja o nome do Senhor Deus. Deus tem um plano para salvar a humanidade, e incluso nesse plano de Deus está o seu Filho Jesus Cristo. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Adão pecou e não se arrependeu. Você que está em pecado tem a oportunidade hoje de se arrepender. Se arrependa, não pereça, porque você tem a oportunidade que se chama hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E que Deus abençoe você em nome de Jesus. E há tempo de se arrepender em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.